Eu já quero começar esse vídeo de cara, tirando isso do caminho porque é importante. Eu quero parabenizar o Roger Silva. Por quê? O técnico do Atlético, nesses dias que antecederam essa partida de hoje contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ele foi criticado por muitos analistas, inclusive eu, criticado pelas escolhas que ele fez nos treinos. A escalação que ele esboçava para começar esse jogo trazia novamente o Daniel Peixoto como meia e colocava o Freitas como ponta direita. Sendo que o Atlético tem o Mateuzinho, tem até o Bruno José, que não é preferência de ninguém, mas também é um ponta de ofício, né? E, cara, ele preferiu colocar o Henrique Freitas como esse ponta, tentando alguma solução para esse lado do time. E muitos torcedores, analistas, comentaristas criticaram ele, porque o Daniel Peixoto não fez bons jogos. 3 jogos passados, 3 jogos ruins que ele fez. E o Henrique Freitas não é ponta. Então houveram críticas, sim, sobre essa escalação. Porém, depois do jogo, quando a bola rolou, eu ainda tenho uma ponta pra falar sobre a questão do Henrique Freitas, mas na escalação como um todo, o time jogou muito bem. Não só pelo resultado, não só pelo 3 a 0, mas pela imposição que o Atlético teve durante toda a partida. Vou analisar com você aqui esse jogo, vou falar detalhadamente como foi que o Roger trabalhou esse time e também pra você, torcedor do Botafogo de Ribeirão Preto, o que o Tencate fez de errado nesse jogo pra perder por 3 a 0. Então eu peço que você deixe seu like se você chegou aqui agora, se inscreve no canal, já vai se inscrevendo, deixando o like, compartilhando o vídeo, comentando também, comenta aí embaixo que eu sempre respondo todos os comentários, clica no botão hypar para ajudar o nosso trabalho, e se você tiver condições e puder dar uma olhadinha, dá uma olhada nos produtos aqui que são relacionados à Pantera, ao Dragão, e você pode adquirir aí camisas, presentes do Botafogo de Ribeirão Preto, do Atlético, muito interessantes e preços bem legais, e você ainda ajuda o canal se comprar por esses links aqui. Outra forma de ajudar o canal é se tornando membro, clica aí no botão seja membro, fala comigo no privado aí no Instagram que apareceu aqui no começo do vídeo, ou enfim, fala nas redes sociais aí comigo, que eu coloco você no Gather Futebol Clube, e lá você participa, se diverte muito, ganha um monte de benefícios e ainda ajuda o canal. Beleza? Sem delongas, começando aqui pelas escalações. E o Tencate traz aquele time que joga numa linha defensiva de 3 zagueiros. Apesar de eu não sei exatamente se ele trabalha com 3 zagueiros, aparentemente não, mas ele joga com uma linha de 3 zagueiros quando ele tá com a bola, quando o Matheus Salles, por exemplo, volta para compor uma linha defensiva. E aí, trazendo na frente o Patrick Bray, né, que já jogou, já é velho conhecido aí da Série B, né, um jogador bastante experiente nessa competição. Traz também outros jogadores ofensivos ali na frente para tentar buscar velocidade, né? Tem até o Morelli, que é ex-jogador do Goiás também, e cara, e o Wesley, que jogava no Anapolina, aqui no futebol goiano, vem como um ponta pela esquerda. E visita o Dragão, que vem com a escalação que nós estávamos comentando, esperávamos que fosse haver alguma alteração, mas foi isso mesmo. Veio com o Peixoto no meio, veio com Freitas como ponta direita, Marrone como meia, na frente Gustavo Coutinho e pelo lado esquerdo Giovani Soares. Detalhe, o Vilela entrando no lugar do Cristiano, que vinha começando como titular. Assim, antes da bola rolar, havia preocupação com a escalação, mas quando a bola rolou, o Atlético dominou completamente. Inclusive, fez um gol com 4 minutos, apertando a saída de bola, marcando bem essa saída de bola. Afinal de contas, o Atlético estava com Gustavo Coutinho e Giovani Soares, que são essencialmente ofensivos. Os outros, todos têm características de meia. O Henrique Freitas, o Marrone, o Leandro Vilela, o Peixoto. Ou seja, o Atlético jogou dentro do campo ofensivo com marcação de qualidade. Dessa vez, o Peixoto achou o seu posicionamento como um segundo volante caindo pela esquerda, permitindo com que o Henrique Freitas caísse como um ponta pela direita e o Vilela cobrisse a marcação dos dois. Então, o time estava bem postado em campo. Já teve uma chance perigosa antes do primeiro gol, mas conseguiu o gol numa roubada de bola, ainda no campo ofensivo, em uma bela triangulação. O Peixoto deu a assistência para o gol do Marrone, 1 a 0 para o Atlético com 4 minutos. E seguiu-se assim, o Atlético dominando o jogo, criando chances reais de gol, e o Botafogo de Ribeirão Preto completamente controlado pelo Dragão. O jogo seguiu, o Gustavo Coutinho acabou sentindo uma lesão, aparentemente na posterior da coxa, foi substituído, entrou o João Pedro, que já havia feito um belo gol na partida passada, que acabou anulado por impedimento. Nesse jogo, ele mostrou que vai brigar pela posição de centroavante no Dragão, titular pelo menos, porque olha, ele entra, faz muito bem seu papel de centroavante e numa bola parada em escanteio, ele se adianta à zaga do Botafogo,
toca no canto direito do goleiro, fazendo 2-0 para o Dragão no primeiro tempo e no começo ainda. E o Atlético seguiu pressionando, o Botafogo criou várias chances para fazer um terceiro gol ainda no primeiro tempo, depois deu uma leve relaxada, deixou a bola com o Botafogo, que não é um time que costuma ter posse de bola. O Patrick Bray tentando se movimentar na entrada da área, não conseguiu os espaços para fazer as jogadas, e o Wesley, que é um bom ponta, né, que inclusive se destacou aqui no futebol goiano jogando pela Napolina, pouco apareceu. O destaque realmente foi para boa postura defensiva do Atlético. Leandro Vilela trabalhando muito bem a entrada de área, sendo o primeiro volante, fazendo bom combate e principalmente municiando os meias com bons passes, sendo aquele primeiro volante que sabe sair para o jogo, fazendo esse papel até melhor do que o Cristiano, na minha opinião. Apesar de eu gostar do Cristiano como um volante defensivo, ele esconde bem a bola, consegue fazer essa boa marcação, antecipação, bom posicionamento em campo, mas ele vinha falhando nessa saída de bola, errando muitos passes. O Leandro Vilela foi muito bem nesse ponto. Acertava os passes, geralmente encontrava muito bem o Marrone, o próprio Henrique Freitas, inclusive o próprio Peixoto também participando do momento ofensivo. E o primeiro tempo caminhou tranquilo, com o Atlético podendo fazer um terceiro gol, um quarto gol, com chances reais, muitas vezes perdidas por finalizações erradas, mas a jogada era criada. O Atlético criava muito bem, chegava no momento de finalizar e aí às vezes errava por bolas em cima, ou chute fraco, ou bate na defesa, mas o Atlético ganhando de 2-0 e sem recuar demais as suas linhas, fazendo um bom primeiro tempo, terminando com muito mérito, ganhando de 2-0. Segundo tempo veio, e aí no começo o Atlético deu uma cadenciada, né? Se segurou um pouco o jogo, o Botafogo ficou um pouco mais com a bola, não era perigoso, vamos ser bem francos, o Atlético controlava bem na defesa. E aí, conforme o segundo tempo seguiu, o Giovani Soares sentiu uma lesão também. E no momento de substituição, ele foi trocado pelo Gustavo Maia e também teve a substituição do lado direito, saindo Henrique Freitas, que não tinha feito um bom jogo. Na minha opinião, ele, apesar de não ter... ele não foi um jogador que comprometeu, mas ele também não contribuiu tanto assim na parte ofensiva. E aí entrou o Bruno José pelo lado direito, que, sejamos francos, também não fez grande coisa no segundo tempo. Mas pelo menos ele é um ponta de ofício, então ele conseguia ter um posicionamento um pouco mais interessante, até teve algumas chances ali, né, pequenas ali, mas teve algumas chances de participar em chances reais de gol. Mas quem entrou muito bem mesmo foi o Gustavo Maia, que se aproveitou do bom posicionamento do João Pedro, que foi um excelente jogador nessa partida. Ele foi um centroavante que o Gustavo Coutinho não tem conseguido ser. Infelizmente, nos últimos jogos o Gustavo Coutinho não tem conseguido ter o mesmo ímpeto, a capacidade de fazer a parede, de dar a casquinha na bola aérea, de municiar os pontas. O Gustavo Coutinho não tem conseguido. E o João Pedro fez isso muito bem no jogo de hoje. Se por um acaso a lesão do Coutinho for mais séria, ele não tiver condições para o próximo jogo, o Atlético está muito bem servido de centroavante. Pelo menos foi essa a impressão que o João Pedro passou nesse jogo. E aí o Gustavo Maia entrou muito bem por conta disso, aproveitando-se desse fato, e criou chances. Até bola no travessão ele mandou. E boas finalizações, participação efetiva, um excelente passe para a finalização do Bruno José, que ele acabou não conseguindo finalizar por conta da boa cobertura da zaga do Botafogo. Mas mesmo assim o Atlético era melhor no jogo e chegou a um terceiro gol, mais uma vez em bola parada, em um escanteio novamente pelo lado direito, e belíssima cabeçada do Adriano Martins, fazendo o terceiro gol, e merecido, porque ele fazia uma bela partida defensivamente também, conseguiu fazer um belo de um gol e deu o placar de 3-0 ao Dragão. Aí o Atlético deu uma pequena relaxada, até sofreu uma chance perigosa ali, pois o Tencate fez algumas mudanças, jogou o Patrick Bray pro lado, colocou o ex-Atlético, Kelvin, como um meia armador, mas no fim das contas não deu em nada. Porque apesar do Botafogo ter tido uma chance ali mais perigosinha no momento de relaxamento, fora isso, o Atlético esteve completamente dominante o jogo todo. O Atlético controlou, fez o seu placar, e olha, vou dizer mais, poderia ter sido até mais elástico o placar em casa, mas foi maravilhoso ver o Atlético com o centroavante fazendo um bom jogo, os pontas entrando bem. Vou colocar até o Bruno José nesse ponto, porque apesar dele não ter contribuído muito em chances reais, mas ele participou, ele estava ali no momento que teve um bom passe, tentou buscar o jogo na velocidade, então assim, foi um jogador participativo, tanto quanto o Henrique Freitas no primeiro tempo, só que ele é da posição, então você via que ele se sentia mais confortável ali do que o próprio Henrique Freitas se sentiu no primeiro tempo, porque na minha opinião, todos fizeram um bom jogo, o 3-0 foi muito que merecido, poderia ter sido até mais, e olha, eu tô falando tudo isso
E você pode pensar assim, ah, mas foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Gente, nos últimos 10 jogos, o Pantera só tinha perdido 2. O Botafogo de Ribeirão Preto fez 21 pontos nos últimos 31 disputados. Então não é uma equipe que vinha mal na competição, muito pelo contrário, era uma equipe que estava sólida nesse momento, fazendo um bom trabalho com o treinamento do treinamento do Tencate. Então é um time que vem muito bem aí na competição e era um time difícil de se enfrentar, mas o Atlético não deu moral pra isso, se impôs em casa como se esperava, como o torcedor esperava, fez um jogo muito competitivo, muito bom, diante da sua torcida, pra se apresentar muito bem, pra passar um ótimo recado de que tá de volta pra brigar, quem sabe, por uma vaga no G6. Tá a 2 pontos do primeiro time dentro da zona do G6, né? 2 pontinhos ali, mas é uma vitória excelente pro ótimo momento, porque afinal de contas havia uma crítica de fato em cima do Roger Silva e ele respondeu em campo, como um técnico precisa fazer. Ele tem que responder às críticas com vitória, como foi no jogo de hoje. Melhor ainda, em casa, diante da torcida, fazendo uma excelente apresentação. Mas eu quero saber de você, o que você achou do jogo, você torcedor do Botafogo, você torcedor do Atlético, gostou do que você viu, Dragão, viu aí o que o Atlético pode vir a continuar fazendo durante esse restante da Série B, o que você está esperando para esse sprint final da competição. Quero saber de você, o que você espera desse Dragão que faz um jogo tão bom como foi esse. Na minha opinião, foi um dos melhores jogos do Atlético na temporada. Quero saber a sua opinião. E você, torcedor do Botafogo, apesar dessa derrota dura, né, impositiva do adversário, o Tencate até que vem fazendo um bom trabalho. O que você tem achado aí do time? Acredita que o Botafogo pode conseguir, quem sabe, às vezes beliscar uma possibilidade de brigar na parte de cima da tabela? Afinal, vinha de situações complicadas ali no Z4, mas conseguiu ter um respiro. E o que você está esperando pro restante da temporada pro Pantera? Coloca aí, aí nos comentários também a sua opinião. A análise do jogo continua com o seu comentário aqui embaixo, beleza? Então não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, clicar no botão hypar quando aparecer pra você, compartilha o vídeo com seus amigos, comenta que eu vou responder todos vocês, pode comentar aí embaixo que eu participo, que eu interajo com você, coloca aí embaixo seu comentário. E, se você tiver condições, se você puder, dá uma olhadinha nos produtos aqui embaixo para você conferir os presentes, camisas de Atlético, de Botafogo de Ribeirão Preto. E se torne membro do canal, que você entrando no Gader Futebol Clube, você não só ajuda o canal, como ganha uma série de benefícios. É só se inscrever, me chamar no privado, que eu coloco você lá no grupo do WhatsApp, beleza? E lembre-se, você tem também o botão Valeu. No botão Valeu, você pode deixar seu comentário em destaque aqui, e aí as pessoas que entram no vídeo vão ver o seu comentário como o primeiro ali da lista. Então, utilize essa opção também para você se destacar nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.